Está aqui com a gente a advogada Bruna Weber para falar de um assunto importante, uma mudança até em questão de legislação sobre regime de bens para pessoas que têm mais de 70 anos. É isso, Bruna? Boa tarde. Isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, essa alteração ela é bastante recente, né? Saiu no dia 1º de fevereiro de 2024, uma decisão do STF que decidiu o tema 1236. E ela alterou substancialmente essa questão do regime de bens para pessoas acima de 70 anos, né? Então, essas pessoas, até essa decisão do STF, não podiam escolher o regime de bens, então casavam ou tinham uma união estável, não podiam escolher o regime, era o da separação obrigatória de bens, né? Então, esse regime, na verdade, ele é um regime bastante restritivo, porque indica que não há ameação de bens adquiridos antes ou durante a união estável, o casamento, e também não havia herança se um dos dois falecesse, né? Então, não tinha comunicação nenhuma de regime, de patrimônio ali. As críticas desse regime quais são? Nós temos ali uma discriminação da pessoa idosa, que é como se ela, ao momento que ela atinge 70 anos, ela não tem mais capacidade nem condições de decidir ali o regime de bens para melhor dirigir o patrimônio dela, a relação dela, a família dela, né? Então, hoje, com essa decisão do STF, essas pessoas, né, por exemplo, uma pessoa de 71 anos consegue casar ou constituir uma união estável escolhendo o seu regime. Né? Então, ela vai ter essa autonomia, essa liberdade para decidir o que ela vai fazer com o patrimônio dela. Tem perguntas também, doutora, assim que a senhora terminar, se quiser terminar essa explicação, eu vou só explicar ali resumidamente como é que fica. Então, essas pessoas, né, hoje podem, como eu mencionei, elas podem escolher o regime de bens. Então, a pessoa de 71 anos que quer casar, ela pode fazer um pacto antinupcial, né, declarando lá o regime que ela quer, seja comunhão parcial, comunhão universal, ou mesclar um regime próprio para ela, né, dispor do patrimônio dela ali da melhor forma que ela quiser. Para a união estável, a gente também consegue fazer isso por meio de escritura pública, né? Se quiser passar as perguntas, Vamos lá, tem algumas aí para a gente fazer aqui para a Bruna. Vamos ver a primeira. Patrícia, minha mãe fez 70 anos mês passado e tem união estável com meu padrasto há mais ou menos 15 anos. Nesse caso é pelo regime de separação. Teria como alterar como eles queiram? O que a doutora pode responder aqui para a Patrícia? Então, na verdade, pelo que ela menciona ali, essa união estável já começou antes dessa pessoa completar 70 anos, né? Então, não incide sobre esse regime de separação obrigatória que eu mencionei. É o regime ilegal, que se a pessoa não fizer escritura pública para declarar um regime, né? Ela vai cair ali no regime de comunhão parcial de bens, que é a regra geral. Então, se a pessoa já tiver uma união anterior a 70 anos, não vai incidir esse regime de separação obrigatória, só para aquelas que começam ou casam depois dos 70. Vamos colocar mais uma participação. Alzira, tem limite de idade para fazer união estável? Não tem limite, qualquer pessoa pode fazer, né, acima de 18 anos, claro, mas não tem limite. A restrição realmente é a partir dos 70, mas agora com essa decisão do STF a gente consegue montar um regime, escolher um regime diverso para a pessoa, então ela pode com certeza ter uma união estável sem problema nenhum. Bruna, obrigado pela participação aqui. Obrigada, volte Rodrigo. Mais vezes, tá, para falar dos assuntos aí, porque sim, isso é interessante, né? importante. Tem especialista em várias áreas aí e é importante que a gente traga sempre aqui o direito certinho para as pessoas. Obrigada. Né? Obrigado, um abraço.